Olá, pessoal. Meu nome é Natália Pacheco. E eu sou Heloísa Caetano. E esse é o Rádio Papo, o seu podcast de veterinária preferido. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, que é a doutora Maria Ângela Panelli. Doutora, a gente vai pedir para você se apresentar um pouquinho. Quem é a doutora Maria Ângela? Ok, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Maria Ângela Panelli, sou zootecnista e médica veterinária. Amo os animais. Antes de ser veterinária, eu acho que isso é uma coisa tão importante na minha vida que me faz levar o meu trabalho de maneira muito com o coração, né? Isso me ajuda muito. E minha vida é o meu trabalho. Amo o que eu faço. Eu não acordo para trabalhar, eu acordo para me realizar todos os dias. Ai, que lindo. Que lindo. Realmente muito importante, né? E, doutora, em que momento da sua formação, né? Você começou como zootecnista, depois você foi para a medicina veterinária. E em que momento você decidiu se aperfeiçoar em ortopedia? A história é uma história interessante, né? Vou tentar resumir o máximo possível, né? Mas eu me formei como zootecnista e porque eu quis, né? Eu queria trabalhar com cavalos, a minha primeira vontade era essa. Mas acabou que eu saí da faculdade trabalhando com aves e suínos. E fui para o interior eu sou de Ribeirão Preto, né? Natural de Ribeirão Preto, fui para o interior de Goiás trabalhar lá. Chegando lá, uma cidadezinha chamada Pires do Rio, eu não me conformava com o tanto de animais, cães e gatos abandonados nas ruas. Lá era muito. Era bem mais do que na minha cidade, em Ribeirão. E aí, eu sendo zootecnista e trabalhando no campo o tempo todo, eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa. Eu falei, vou montar uma clínica, contratar um veterinário, e vou pedir para ele castrar, né? Vou deixar ele trabalhar, e foi isso que eu fiz. Achei uma veterinária muito bacana, e falei, olha, você pode usar a clínica montadinha, completinha, para você ganhar o seu dinheiro, seu ganha-pão. Só que a única coisa que eu quero é que você castre todos os animais de rua que eu trouxer aqui. E assim aconteceu por 3 meses. No final dos 3 meses, ela me chamou para uma reunião, dizendo que estava muito feliz, que estava conseguindo ganhar o dinheiro dela, mas que não queria mais pôr as mãos em animais sujos, animais de rua. Ela não queria mais castrar os animais de rua. Queria só trabalhar com animais tutoriados. Aí acabou o meu sonho, né? Porque montei aquilo para isso, né? E fiquei muito chateada, chorei bastante, né? E desfiz a sociedade. Naquele momento, eu fiquei muito triste com ela, né? Mas um tempo depois, eu acho que Deus me mostrou que ela foi o pontapé no traseiro que me deu um salto para frente, né? Porque aí eu resolvi fazer veterinária, fiz veterinária, me formei em Brasília, e eu mesma comecei a castrar os animais. E, de repente, começou a surgir o que eu mais gostava, né? Que eu me encontrei na cirurgia, principalmente na cirurgia ortopédica. Então, foi assim que tudo começou. Ai, que legal. Maria Ângela, explica pra gente, rapidinho, assim, o que um zootecnista faz? A zootecnia, ela trabalha mais com a prevenção dos problemas, através da nutrição correta, do estudo do comportamento dos animais, das instalações corretas, né? Então, ela previne os problemas. E a veterinária, infelizmente, né, apesar de também prevenir, mas ela remedia muito com as cirurgias, com os tratamentos clínicos. Ela é mais a medicina, né? A veterinária é mais a medicina. E a zootecnia, comportamento, nutrição e instalação. Ah, entendi. É que até o pessoal às vezes pode ter um pouco de dificuldade também de entender. São duas profissões muito próximas, né? Mas falta talvez um entendimento. Mas muito legal. E aí a Elo já perguntou aqui também, né, sobre a ortopedia. Então você é aperfeiçoada em ortopedia, certo? Sim. E como foi que surgiram os atendimentos, enfim, com cães, gatos e com os silvestres dentro dessa área para você? Então, cães e gatos já é mais comum, né? Todo veterinário que se forma para pequenos sempre vai atender cães e gatos com mais frequência. E em Goiás, eu morei um tempo lá ainda como veterinário, com a minha clínica, atendia muito, né? Muitos cães e gatos.
A mudança, ou o acréscimo de uma espécie, das espécies, aconteceu quando eu me mudei para Barretos. Fiquei 20 anos em Goiás, depois eu fui para Barretos em 2013. E quando eu montei minha clínica lá, que eu levei minha clínica de Goiás para Barretos, a Polícia Ambiental começou a me procurar todos os dias, mais de uma vez ao dia, com vários animais resgatados, silvestres. Resgatados de maus tratos, resgatados de traumas, de atropelamentos. E só que eles chegavam para mim pedindo para eu eutanasiar esses animais. Porque eram animais que, como são de vida livre, não tem ninguém que se responsabilize por eles, apesar, né, da gente saber que o governo, né, brasileiro é responsável. Mas ninguém se responsabiliza e ninguém paga o veterinário que quer ajudar essa vida livre. Então, eles chegavam para mim com pena do animal, né? Falaram, doutor, eu só trouxemos aqui para eutanasiar, porque falta um pedaço do bico, falta uma perna, quebrou uma asa, e ele vai morrer com muita dor, então melhor que a gente abrevie, né? Essa era a intenção deles, não era a maldade deles. E eu não me conformava com aquilo, sabe? Eu falei, nossa, veio no lugar errado, porque eu não consigo fazer eutanásia, simplesmente porque está faltando alguma coisa, né? Que eu vejo que ainda tem vida. Então, eu pedi para eles se eles liberariam, né, se eles me autorizariam eu utilizar meus conhecimentos de ortopedia em cães e gatos. No momento, era só o que eu tinha em cães e gatos, para poder tentar salvar esses animais. Eles concederam essa permissão e foi aí que tudo começou. E aí me aperfeiçoei em ortopedia e próteses, né, de silvestres também. E foi assim. Ah, que legal. E quais são os principais desafios que você enfrenta ao lidar com essas ocorrências, né, com esses traumas em espécies que são tão distintas? Porque é isso que você falou mesmo, né? A gente se forma mais para cães e gatos, né? Então, sim, eu imagino que deve exigir toda uma adaptação, né, para passar isso para essas outras espécies. Sim, aí tive que estudar bastante, estudo até hoje, né, porque toda hora me aparece uma espécie diferente que eu nunca vi, apesar de já terem vindo muitas, vira e mexe aparece um animal que eu nunca vi. É muito estudo, contar com uma rede de apoio, né? Isso é muito importante, que os recém-formados, os alunos, cultivem seus professores, né? Porque eles me ajudam muito, eu tenho contato até hoje, e um respeito muito grande por eles. Então, a rede de apoio vai te ajudar nas horas que você precisa, né? E é isso, é estudar muito, nunca deixar nada te esmorecer, né? A gente tem muitos desafios, sim, mas é aquilo lá, eu não consigo parar mais de fazer esse trabalho voluntário, que eu faço até hoje, né? Só que aí a rede social me ajudou bastante, e hoje eu recebo animais do Brasil todo para trabalhos tutoriados, animais tutoriados, onde eles me pagam pelo meu serviço. Mas mesmo assim, ainda eu continuo com o meu trabalho voluntário. Hoje você atende em São Paulo, certo? Sim, eu me mudei para São Paulo, de janeiro para cá eu estou em São Paulo, porque eu já vinha para cá, né, de 15 em 15 dias eu estava aqui, fazendo atendimentos aí de 2, 3 dias, e começou a ficar muito grande a demanda, então aí eu achei melhor me mudar para cá. E como foi, então, que começou essa parte aí nas redes sociais? Como foi? Foi uma ideia? Você teve um Instagram, abriu e as pessoas começaram a ter curiosidade, né, sobre esse assunto? Sim. Na verdade, acho que o primeiro trabalho meu foi uma maritaca. É uma história que eu conto sempre, que eu participo dessas entrevistas. Mas foi uma maritaca que foi encontrada numa goiabeira por um popular lá de Barretos. Ele passava naquele lugar e sempre via uma maritaca diferente. E ela sempre estava lá. Aí um dia ele parou para olhar direito e viu que ela não tinha os 2 bicos, tanto de cima como de baixo. Nossa. Não tinha nada. Tem fotos lá depois, se vocês quiserem ver. E ele conseguiu pegar, né, e trouxe para mim. Aí a gente comunica a Polícia Ambiental, que chegou mais um animal. E foi essa maritaca que eu comecei a trabalhar com as próteses. E depois de algumas tentativas, né, a gente foi se aperfeiçoando e ela ficou bem. Até hoje ela tá com os bicos, com as próteses. Ah, que legal. E ela voltou à vida livre? Não. Não pode, né? Não pode. Nenhum animal que você colocar qualquer tipo de implante metálico,
ele não pode voltar para a natureza. Ah, isso é muito interessante. Em respeito ao seu possível predador. Sim, sim. Nossa, faz sentido total. Faz total sentido. Eu nunca tinha pensado. Faz total sentido. E aí você começou... Mas é bom lembrar o seguinte, porque eu já fui muito criticado por isso, né? Muito, pelos meus colegas, né? Inclusive. Se você não vai salvar um animal, colocar uma prótese para jogar num zoológico, numa ONG, é melhor matar. Então, só que tem uma coisa importantíssima que a gente tem que falar aqui, gente. Um animal que recebe um implante metálico, uma prótese, e não volta para a natureza, ele vai para um lugar, vai para um zoológico, vai para uma ONG, um santuário, e ele é um banco genético vivo para aquela espécie. Então, não é em vão. É isso que eu gostaria sempre de reafirmar, não é em vão. Sim. E ele vai ter uma vida monitorada. Então, por exemplo, se ele tem algum problema com uma prótese, um gavião, por exemplo, com prótese, ele vai ter mais dificuldade para comer porque ele usa a garra para pegar o alimento. Mas eles se adaptam fantasticamente. Então, um dos gaviões era um gaviãozinho carijó, ficou comigo um bom tempo, até a Polícia Ambiental recolocar ele no local. Ele começou a fazer o seguinte, ele segurava com a patinha boa, quer dizer, com a patinha de prótese, ele segurava a presa. E com a outra pata ele arrancava pedaço. Então é incrível como eles se adaptam. Sim, sabe? Com certeza. E é um banco genético vivo. Isso é muito importante que se diga. Sim, muito interessante mesmo. Esse realmente eu nunca tinha parado para pensar. E pode também, pensando em casos de animais de vida livre que vão para esses centros de conservação, você acredita que eles também podem auxiliar também em continuar propagando essas espécies, né? Porque, de uma certa forma, ele vai ficar lá, ele pode se reproduzir, né? Então, é exato o que eu tô falando, um banco genético vivo. Uhum. Aí muita gente fala, mas como que um gavião ou qualquer ave com uma prótese na perna vai conseguir acasalar? Hoje a gente não precisa mais disso. Se ele estiver entrando em extinção, a gente tem a tecnologia da reprodução in vitro, né? Uhum. Então, tira-se as células, faça a fecundação in vitro e pronto. Então, é um banco genético vivo, é isso que eu estou dizendo. São animais que não voltam para a natureza, mas está perpetuando a sua espécie da mesma forma. Sim, muito bacana. Se mantendo vivo. Você comentou, né, sobre essa maritaca, que é um paciente que te marcou. Teria algum outro caso mais recente, né? Alguma história marcante para você também contar pra gente? Tem várias, né? Mas as mais doídas, as mais complicadas para mim são as histórias com os primatas. Porque eles são muito parecidos conosco. Então, parece que você está lidando com uma criança, né? Uhum. E é bem impactante. E a gente pegou vários aí, queimados, dilacerados, com um braço dilacerado, com miíase no corpo todo. São muitos casos tristes, né? Um lobo também, que foi muito uma situação bem, assim, chata, triste. Ele caiu numa armadilha, num seringal próximo a Barretos, ele caiu numa armadilha de laço para porco do mato. Fome, né? Então ele foi pegar o que tinha ali pro porco do mato e prendeu o braço dele aqui, ó. Um laço de cabo de aço. Aí ele ficou uma semana ali, né? Morrendo de fome e de tanto puxar, chegou no osso. Tá no osso. E aí a Polícia Ambiental foi acionada, levou para mim, levou para eu amputar. E eu gosto muito das tentativas, né? Eu sou muito conservadora. E aí eu resolvi tentar fazer a reconstrução e acabou dando certo. Esse foi um negócio bem gostoso também. Ficou um bom tempo conosco. É difícil a convivência, porque eles têm muito medo da gente, são agressivos por medo, né? Então, todos os curativos tinham que ser sedado. Foi uma situação bem difícil, mas a gente se afeiçoou muito nele e ele a nós. E no final, ele já era bem mais tranquilo conosco. Ai, que bonitinho. Que bom. Mas voltou para a natureza. Peraí, Angela, você tem muitos seguidores, né, nas redes sociais. Acho que você não esperava que fosse chegar aonde chegou, né, no início. Não esperava. E como é isso para você, né? Como você lida com essa visibilidade hoje? Olha, eu levo de boa, sabe? Eu não tenho ninguém que faça a minha rede social, sou eu mesmo quem faça. Ela é bem orgânica, bem tupiniquim, né? Mas funciona, sabe? Assim,
É o meu dia a dia. É um dia de cada vez. Eu não fico aqui tentando achar um post que me desse mais likes. Não, eu só faço. Eu só coloco lá e pronto. E eu acho que é isso que chama a atenção do pessoal, né? E acho que é por isso que tem tanto sucesso. É a vida do jeito que ela é. Vocês que trabalham com essa parte de mídia, né? Acho que vocês veem que é muito caseiro, né? Sim. Sou eu e eu só. Não tem ninguém que faça isso por mim. Sim, muito, muito legal. Mas também. é ótimo, porque é justamente muito verdadeiro, né? Então, gera uma conexão ainda maior, né? De saber que tá ali e é isso, é a vida como ela é. Muitas pessoas torcendo, né, pelo seu trabalho, pelo que você vai fazer. Você vai fazer uma prótese nova para um tucano. A galera fica vibrando lá, esperando você salvar os animaizinhos. E já teve, você comentou um pouquinho, né, sobre às vezes ser criticada por esse posicionamento, né? Já teve algum momento em que essa exposição te causou algum sentimento de eu acho que vou desistir, ou o propósito sempre esteve ali na frente? Olha, na verdade, eu não ligo muito para as críticas, né? Desde que eu ache, no meu interno, no meu interior, que eu estou certa, que eu estou fazendo correto, eu deito minha cabeça no travesseiro tranquilo e durmo e não ligo para as críticas. Elas existem, eu sei que existem, mas na verdade elas não me afetam. Que bom. Já teve alguma situação difícil? Não. De lidar difícil, assim com mídias sociais? Alguma situação? De críticas, né? De críticas. Já teve gente falando, por exemplo, que colegas nossos, né? Que o antes e o depois que eu posto, depois o animal tá morto. Como é que você vai falar que numa foto o animal tá morto? E outra, pra que eu ia colocar se ele morreu? Sim. Vocês têm a oportunidade de ver, quando morre, eu choro junto e eu conto pra todo mundo, porque eu acho importante saber que a gente não tem só sucesso na vida. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Então eu acho legal contar. Agora, vim fazer uma crítica dessas, olhando uma foto e falando que tá morto, é um despropósito completo, sim, sabe? E fala porque já tá na rede social, né? É terra sem lei, teoricamente, né? Porque duvido que falaria isso pra você. Exatamente. Vem falar pra mim, né? Vem falar pertinho de mim, olhando pra mim. Com certeza. Mas eu não ligo, não. Isso é coisa tranquila, que infelizmente você vai encontrar as pessoas que são contra. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Como é que eu vou ter essa pretensão, né? Exatamente. Mas isso eu levo de boa. Não ligo, não. Não me afetam. Muito bem. Muito bom. E, doutora, muita gente vê você como uma referência, né? Você sente que você virou uma mentora informal para os estudantes ou recém-formada? Não, eu não sou tudo isso, não. Eu só falo o seguinte pra você. Sou não. Eu falo uma coisa pra você de verdade, do meu coração. Tudo que você faz de bom, volta pra você. Assim como tudo que você faz de mal, volta. Então é cultivar o bem, que ele vai voltar. E eu não faço nada disso pensando em ser a inspiração de alguém. Nada. A minha vida só flui com o meu trabalho, que eu gosto muito. Então, acho que é por isso que fica parecendo, né, que eu posso estar influenciando alguém, mas não é a minha intenção. Se acontece, e acontece positivamente, eu fico muito feliz. Mas não é a minha intenção. Sim. Você aceita estagiários lá na clínica? Então, a gente tem uma fila grande, né, mas sim, mas agora esse ano não tá tudo fechado já. Tá, mas aceitamos. E fala o seu arroba, pra gente já deixar salvo aqui. Maria Ângela Veterinária 2. Tem que pôr o 2 porque minha conta foi hackeada. E aí, para recuperar, eu tive que pôr esse 2 aí. Então tá. Mas sigam, gente. Quem não segue, é maravilhoso de acompanhar o trabalho dela por lá. E é um trabalho super importante, né? Que poucas pessoas fazem. Sim. E se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora na veterinária ou para quem quer fazer zootecnia, qual conselho seria? Primeiro encontrar, realmente, ver lá no seu fundo, né, do seu coração, se você gosta daquilo. Se você gosta dos animais. Essa frase que eu falo, ela parece simples, mas ela é muito profunda.
antes de ser veterinário, zootecnista, eu amo os animais. Aí você trabalha com o teu coração junto. Isso ajuda muito a gente a se colocar no lugar do tutor, a se colocar no lugar de uma ave errante, de um gato errante, de rua, sabe? Eu acho que isso deixa a gente mais humano. Sem perder vamos falar assim, a seriedade do trabalho, sem perder os estudos, né, que a gente tem que estudar o tempo todo, não tem como parar, mas eu acho que principalmente pensar se é isso que você gosta. Se não, vai para onde você gosta, porque lá você vai ser feliz. Não é só, vou fazer veterinária porque eu conheço um fulano que ganha muito dinheiro, que está rico. Não é por aí. Sim. O dinheiro vai vir de acordo com o trabalho honesto e correto que você fizer. Aí ele volta, ele vem para você. Muita gente me pergunta assim, mas por que você não faz uma vaquinha para te ajudarem a cuidar desses animais? Eu não tenho coragem. E não é necessário, gente. O que sobra um pouquinho dos meus atendimentos com os animais tutoriados, né? Sobra um pouquinho do que eu ganho e eu faço o meu trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário alimenta o meu espírito. Então eu não consigo parar de fazer isso nunca mais. Ah, que legal. Isso até me emociona um pouquinho. Porque eu não entendi. Isso até me deixou um pouquinho emocionada, porque eu acho que muita gente não entende, né, o propósito. Ou às vezes julga, né? Mas eu acho que realmente isso que você falou faz muito sentido, porque eu acho que os animais, eles têm uma função muito ligada com o nosso espírito mesmo, né? Eu acho que quando a gente é tocado por um animal, a gente se transforma, né? Sim. Pelo amor deles, o amor que a gente sente por eles, que eles sentem pela gente, é uma coisa que não dá pra explicar. Só quem realmente tem um animal, quem entrou, quem se permitiu, sabe, sentir isso. E é muito bonito que a senhora consiga fazer isso por aqueles que não tiveram essa chance de serem amados antes, sabe? Que não tiveram essa chance de ter uma casa, né? Um lar mesmo. Então, é muito, muito bonito mesmo o trabalho que a senhora faz. E uma coisa importante, já que você me deu a deixa, uma coisa muito importante é lembrar o seguinte, é triste também lembrar, mas é importante, porque isso nos conscientiza. Eu sempre falo que o que chega para nós, dos silvestres, né, de vida livre, dos cães e gatos abandonados, os que conseguem chegar para os veterinários, para nós, para mim significa 10% do que morre e a gente nem vê. Sim. Então é muito triste a vida deles, é muito triste. A gente tem que dar as mãos, nós veterinários, todos fazermos a nossa parte, fazemos um pouquinho, que aí somos muitos, né? Talvez consigamos ajudar. Mas é muito triste. 10% do que a gente chega tudo arrebentado para nós é o que chega. Os outros 90% morrem de qualquer jeito. Morre atropelado, morre agonizando. Então, eu queria, né, que os meus colegas se sensibilizassem e ajudar, quando puder, lógico, né? Fazer uma castração, ajudar os bichinhos de rua também. Sim, com certeza. É muito importante esse recado seu. Eu espero que realmente sensibilize as pessoas. Sim. Maria Ângela, você tem algum animal de estimação? Tenho, a minha Gigi. Ela não tá aqui, senão eu ia pegar pra vocês conhecerem. A minha Gigi é uma gatinha de 20 anos. Nossa! E super saudável, tô muito feliz com ela. Eu tô até pensando em fazer um check-up, porque, nossa, ela não tem nada. Com 20 anos. Que bom! Graças a Deus. Mas eu fico preocupada, ela tá muito velhinha, né? Eu logo acho que eu vou fazer um check-up nela, mas ela tá ótima. E como você consegue ter tanto contato assim, com os bichos e não levar pra casa? E acabar não levando com você? Você fala os animais que aparecem pra mim? Em Barretos foram muitos pra minha casa, muitos silvestres. Porque, assim, a Polícia Ambiental trazia, levava pra mim, e depois que eu dava alta, ela ficava de encaminhar. Então, ela ia procurar um local para colocar esses animais. Então, já ficaram vários comigo, porque eu tinha que tirar do ambiente clínico. Ele já estava 100%, né? Então, já foi comigo onça, filhotinho de onça, que eu quase morri de tanto... Ai, que coisa mais gostosa do mundo. Filhotinho de cachorrinho do mato, de gato mourisco. Nossa, foram vários para minha casa. Até a Polícia Ambiental poder
encaminhar. Aí era uma tristeza, né? Porque aí eu chorava até. Sim. Eu imagino. E desses anos de profissão, qual que foi o maior aprendizado que a medicina veterinária te deu? Aprendizado? O maior aprendizado para mim, aumentou mais ainda o meu amor e a minha importância para a vida alheia, seja ela qual for. É incrível como eu acho que a partir do momento que você dá importância à vida de uma formiga, tipo assim, ó, minha vida é importante para mim, então para a formiga também é importante a vida dela. A partir desse momento, parece uma coisa tão clichê, né? Mas a partir desse momento que você entende a importância da vida, muda a chave, sabe, na cabecinha da gente. E aí você faz com amor, você faz com carinho, você faz querendo que a vida continue, porque ela é importante para aquele ser. Acho que isso foi o principal para mim. Sim. Se você pudesse resumir o que é ser veterinária em uma palavra ou uma frase, você tem alguma pronta? Pronta não, mas ser veterinária, para mim, acho que eu vou ser um pouco repetitivo, mas é conseguir dar condições de vida confortável para um ser que quer ter a sua vida e não só a eutanásia. Então, ser veterinária é amar os bichos incondicionalmente, respeitando a vida deles. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Tem mais alguma coisa, Mariângela, que você queira passar aqui no podcast para quem está ouvindo a gente? Algum recado que você acha importante? O recado que eu sempre deixo quando eu faço essas entrevistas é que eu queria muito, né, que tivessem mais profissionais envolvidos nesse trabalho, né, parecido com o que eu faço, mas principalmente de ajudar esses animais sem tutor, né, de vida livre ou de rua. Eu faço muito essa ajuda, né, eu tenho muita pena deles, porque eu sei que a vida deles não é fácil. Mas eu queria mais profissionais, não só me criticando, sim, mas se juntando a uma força-tarefa bacana, né? Que é gostoso sentir o que eu sinto, que eu não consigo mais parar. Mas eu queria mais colegas junto, com certeza. Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar, né, a respeito dos resgates também. Hoje você faz esse trabalho mais sozinha? Ou tem alguém que consegue te ajudar, algum colega que já faz isso junto com você também? Olha, lá em Barretos eu tinha uma turminha minha, né? Uma turma de protetores, turma que gostava, né? Biólogos que gostavam de silvestres. Então, aparecia uma coisa assim, eu já ligava para eles e a gente ia junto. Aqui, eu comecei a fazer uma pequena rede de contatos, né? Hoje eu tenho um grande amigo meu, o Dr. Murilo, vereador, que é uma pessoa maravilhosa. Ele que me ajudou a fazer um resgate de um bugio, né? Lá perto de Santo Amaro. Mês passado, retrasado, acho que o finalzinho do mês retrasado. Então, eu me lembrei dele, ele já tinha ido lá para eu atender um macaquinho prego, e aí ele me ajudou. Nós fomos juntos lá, o macaquinho levou um choque, caiu dentro de um hospital, e estava imóvel, nós fomos até lá e nós resgatamos esse bichinho. Aqui eu estou formando minha rede de ajuda, né? Mas a Polícia Ambiental já sabe que eu estou aqui, eu acho que eles comunicaram, a polícia de lá comunicou o pessoal daqui do Parque da Cantareira, já apareceram algumas aves para nós, mas eu estou aqui à disposição para ajudar. Ai, que bom. E esses animais, eles ficam junto com você na clínica, então, né? Sim, até eles receberem alta, eles ficam na clínica. Recebeu alta, a Polícia Ambiental leva. Quando ela não pode levar, eu costumava levar para minha casa. Agora que eu moro num apartamento, já bem fica mais difícil, não sei se eu vou conseguir. Mas eu dou um jeito, sabe? Eu tento ajudar da melhor forma possível. E aí algum órgão acaba ficando responsável e leva esse paciente. Sim, aí a Polícia Ambiental encontra um local que queira aquela espécie, né? Aí eles levam. E eu morro. E você chora de saudade. Nossa, eu me apego, né? E você... em algum desses casos, né, de resgate, você consegue ter uma informação posterior, sabe?
Porque penso muito sobre isso, porque acho que se eu fizesse esse tipo de trabalho, eu iria querer ir visitar. Sim, olha, eu cuidei de uma oncinha parda, ela ficou comigo uns 2 meses em casa, e ela não tinha mais como voltar para a natureza, porque ela já tinha sido domesticada, né? Parecia um gatinho mesmo, né? Um pouquinho mais bruto na brincadeira, mas era um gatinho. E depois de um bom tempo, ela foi para o Semacas aqui de... Como é que chama aqui? Uma cidade perto aqui. O Semacas, vocês sabem onde fica? Não conheço. Perto? Acho que eu também não conheço. Pois é, mas é um centro de reabilitação, né? Mas ela não pode ser solta mais, porque ela já foi totalmente domesticada. E depois de um ano, fui lá para visitá-la, fui para levar um cachorrinho do mato. E foi maravilhoso, porque ela se lembrou de mim. Ai, que delícia. Eu tenho postado isso. Eu encostava a mão na tela, ela vinha ronronando e passando o focinho em mim. Nossa, foi emocionante. Foi muito legal. Como que foi embora depois? Nem me fala. Não gosto nem de lembrar. Eu vou entrar no Instagram, vou olhar tudo isso agora, vou ficar procurando. Já faz um tempo. Deve ser uns 2 anos atrás, mas eu vim visitar e eu me surpreendi com o carinho dela. Muito bom, maravilhoso. Bom, eu só tenho a agradecer aqui pelo tempinho que você passou com a gente. É muito bom quando a gente pode conversar e saber um pouco mais de pessoas como você, né? Claro que fazem diferença no mundo. Então foi muito gostoso mesmo. Queria agradecer do fundo do meu coração. Obrigada pela participação. E eu também queria... agradeço vocês. Desculpa, eu te cortei, né? Imagina. Eu também queria agradecer a senhora por ter tirado esse tempinho, né, para conversar com a gente e por compartilhar também, porque eu acho que é importante a gente abrir um pouco os olhos também das pessoas para tentar se unir a essa causa, né, de proteger os animais, Sim. de tentar fazer realmente a diferença, porque é um voto que a gente, né, faz no final da faculdade. E eu acho que poucas pessoas conseguem cumprir, né? De continuar protegendo, continuar cuidando, continuar ajudando. Então, acho que a senhora é um grande lembrete de que a gente deve persistir, continuar no nosso propósito, né? Que é aos animais. Sim. Legal, meninas. Olha, eu agradeço muito mesmo vocês terem me lembrado de mim. Vim aqui com muito carinho, tá? E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, falar com vocês, de mostrar um pouquinho do que a gente né? Que é isso aí que vocês estão vendo. Eu não tenho filtro, eu sou assim. É uma pessoa maravilhosa. Mas sou feliz assim, né? Acho que isso é importante. E eu estou à disposição. Se precisarem de mais alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E com certeza chamaremos mais vezes. Tá bom. Vai ser um prazer. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima. Até!